Boa noite, meus irmãos e irmãs, mais uma vez nós estamos aqui, hoje, 6 de abril de 2022, para continuarmos estudando o nosso tema maior, instrumentos nas mãos do Redentor, mas tratando de um subtema que é como lidar com o ateísmo. Nós estamos trabalhando com esse subtema desde a quarta-feira passada, e a ideia é que através desses conhecimentos possamos lidar com as várias espécies de ateísmos que existem em nossa sociedade. Sim, de fato, não existe apenas um tipo de ateísmo, mas existem categorias de ateísmo, em cada qual o seu grau e a sua forma de habitar as várias áreas da nossa sociedade. Por exemplo, o ateísmo de um estudante do colegial é diferente de um ateísmo de uma pessoa que trabalha na indústria, ou de uma pessoa que está trabalhando em altos escalões, embora possa ter as suas proximidades. O perfil de pessoa é diferente, a maneira de pensar o ateísmo é diferente. Cada nicho, cada tipo de perfil de pessoa, o ateísmo vai se apresentar com um tipo de roupagem, figurino. Mas, para nós abordarmos esse tema, eu estarei utilizando hoje algumas ideias presentes neste livro. Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Este livro foi escrito por John C. Lennox. Ele é um catedrático, alguém que trabalha em universidades, de Oxford, uma das mais prestigiadas universidades da Inglaterra, e ele escreveu este livro que traz algumas informações muito interessantes. Dentre delas, algumas eu destaquei para que nós possamos pensar neste tema no nosso estudo de hoje. Vamos começar, então, definindo ou perguntando o que é ciência. Em seguida, nós iremos avançar tratando das evidências de Deus. E o nosso terceiro setor será tratar da religião e a racionalidade. Ser religioso é ser irracional? Nós vamos tratar destas três questões. O que é ciência, primeiro. Segundo, quais são as evidências de Deus. E terceiro, ser religioso é ser irracional? Comecemos então com a primeira questão. O que é ciência? Precisamos confrontar alguns conceitos que impregnam nossa sociedade, mas que não são verdadeiros. Alguns conceitos que estão circulando na nossa sociedade, mas que não são verdadeiros. Vamos começar pela ideia de ciência. Seria a ciência contrária a Deus e à fé? Para tentarmos responder isso, precisamos de uma proposta de definição do que é ciência. Vamos pensar o que é ciência. Você sabe me dizer o que é ciência? Qual é o teu conceito de ciência? E se você tem, fundamenta ele aonde? Qual a tua fonte de autoridade? De onde você tirou esse conceito? Vamos começar devagar, vamos começar do conhecimento popular acerca do que é ciência, e para isso eu me recorro do dicionário Aurélio, companheiro nosso aí, para nos ajudar a apontar como a nossa cultura entende ciência. Então, no Aurélio existem várias possibilidades da palavra ciência, desse verbete, mas nós vamos usar apenas 3. Então, se você procurar o dicionário Aurélio, estará lá: ciência, 1, conhecimento, ou seja, a palavra ciência significa conhecimento. 2, saber que se adquire pela leitura e meditação, ou seja, é muito comum alguém dizer que alcançou ciência sobre alguma coisa depois de investir tempo meditando sobre esse assunto ou ler muito sobre esse assunto. Terceiro, e aqui eu quero destacar porque nos interessa mais: conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e ao método próprio, ciências históricas, ciências físicas, por exemplo. Então, esse item 3
ele apresenta o que se pode chamar hoje de método científico. O que é o método científico? Método científico é uma forma de explorar uma forma que se utiliza, uma forma de procedimentos, um conjunto de procedimentos que algumas ciências se utilizam para desenvolver-se. E eu, por entender ciência, eu me refiro, por exemplo, às áreas como matemática, geografia, história. São ciências, no que tange, elas são áreas do saber e elas possuem maneira de se apropriar do seu objeto, do seu conhecimento. Só que a maneira que as ciências históricas e as ciências matemáticas elas se apropriam do seu conhecimento são parecidas, os procedimentos. Por exemplo, ambas começam com algumas hipóteses. Será que isso é verdadeiro? Será que, por exemplo, houve o grito de independência de Pedro Álvares Cabral mesmo? Precisamos fazer esta investigação, de Dom Pedro I. Perdoe. Então a história vai fazer levantamento acerca disso, vai levantar documentos, coisas do gênero. Ela também vai chegar a algumas conclusões. Ela vai analisar o material que dispõe e vai se apropriar então desses documentos, debruçando sobre eles. Então, esses elementos, objeto, análise, hipóteses, conclusões, são comuns às áreas do saber como matemática, biologia e outros tipos de áreas do saber. Então, isso significa método científico. Eles precisam ter. Nesse caso, por exemplo, até a teologia pode ser considerada uma ciência, uma vez que a teologia, por exemplo, a teologia reformada, ela utiliza-se das escrituras sagradas. Então, o objeto da teologia será as escrituras. E ela, então, com as escrituras, tendo as escrituras por seu objeto, irá estudar a sua composição literária, fará análise acerca dela, dos seus textos narrativos, textos epistolares, provérbios, poéticos, tentará discriminar aí a história por detrás de cada texto, quem foram seus autores. Portanto, a teologia também, neste aspecto, é uma ciência. Ela tem por si o objeto, que é as escrituras sagradas, e ela vai se debruçar acerca dela. Então, eu estou me referindo à teologia reformada ou à teologia presbiteriana. Mas, como bem nos lembra John Lennox, em seu livro Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, definir ciência não é algo simples. E aí, palavras de Lennox que se seguem agora, abre aspas. Contrariando a impressão popular, não existe uma única definição aceita de método científico, embora certos elementos regularmente, em tentativa de descrever o que envolve a atividade científica, surjam. Por exemplo, hipóteses, experimento, dados, evidências, hipótese modificada, teoria, previsão, explicação e assim por diante. Mas uma definição precisa é bastante evasiva. O que ele está dizendo aqui é que é muito difícil definir ciência. Então, se alguém um dia dizer algo assim, olha, a ciência contradiz a religião, aí você pergunte, mas o que é ciência? Veja o que essa pessoa vai responder. E aí, depois que ela responder, você pergunte, de onde você tirou essa ideia? Que ele disse que ciência é isso? Qual a tua fonte de autoridade? Essa pessoa, se for honesta, ela não vai conseguir responder. Ela vai dizer que se pautou, se fundamentou no conhecimento geral. É o que todo mundo diz, mas o que todo mundo diz é muito diluído, não dá para tomar decisões do que todo mundo diz, né? Precisa ter uma evidência maior acerca disso. E aí essa pessoa não vai conseguir responder o que Lennox está dizendo. É interessante Lennox dizer isso porque ele é um cientista. Então, não é alguém que está simplesmente dissertando sobre o assunto. Ele está dizendo de algo que é do seu ambiente. Por isso, quando alguém disser, então, que a religião é contrária à ciência, peça para explicar o que é ciência. Perceberemos que existe muito mais achismo sobre esse assunto, estereótipos, clichês,
do que de fato uma explicação consistente sobre o que é ciência. Dificilmente alguém vai lhe dizer. Agora, mesmo concebendo que existe uma ideia única que responda o que é ciência, ainda que exista um senso comum em volta desta palavra, não se pode dar a ela o estatuto de explicar todas as coisas. Exigir que um conjunto de procedimentos que explique tudo é, no mínimo, não ser razoável com as limitações que são impostas pelo nosso próprio tempo. Ou seja, não existe condições do que quer que se entenda a ciência explicar tudo. Por exemplo, a matemática, a geografia ou a biologia. Considere que no mundo antigo, séculos antes de Cristo, Aristóteles, famoso filósofo, fez constatações sobre o universo e a humanidade. Então, dentro dos escritos de Aristóteles existem algumas hipóteses acerca de como é o universo, de como ele acreditava que o universo seria, né? Qual a posição da Terra. Mas o que aconteceu com o passar do tempo? Surge Galileu. E Galileu, séculos depois, contradisse muitas coisas que Aristóteles disse acerca do universo. Então existiam muitas hipóteses que Aristóteles tinha acerca do universo que caíram por terra, porque Galileu ele se apropriou de um instrumento conhecido por nós por telescópio. E por meio da observação ele pôde dizer: Aristóteles errou em suas considerações sobre o universo. O universo ele é desta e desta maneira, disse Galileu. Isso aí abalou o mundo, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu que ele utilizou um instrumento que na época de Aristóteles era impensável. Ou seja, os procedimentos da época evoluem mais do que o que Aristóteles dispunha no seu tempo. Ou seja, a ciência não pode ser portadora da explicação exaustiva sobre tudo. Ela mesma está presa dentro do seu próprio tempo e espaço. É, como produto de qualquer pessoa, limitada. A ciência ela é limitada. Hoje nós podemos nos deslumbrar com alguns descobrimentos que estamos encontrando, por exemplo, por meio da pesquisa acerca das vacinas. Devido a esta grande assolação da pandemia, houve um grande investimento nestas questões de vacina. Por exemplo, a vacina, normativamente, ela demora 3 anos, se eu não me engano, para ser constituída, mas conseguimos fazer algo em menos de 1 ano por causa da pandemia, para ter algum tipo de efetividade na humanidade. É claro que não é o 100% ou a maior parte de eficácia que uma vacina teria com 3 anos de maturação, mas houve um grande avanço na área de pesquisa farmacológica, química, para que pudesse haver chegar a este produto final das vacinas contra esta pandemia. Então, veja, o nosso tempo produziu isso, devido a estas condições. No futuro, com certeza, nós vamos encontrar mais avanços além deste, que, a meu ver, esse por si só já é surpreendente, algo que demorava muito tempo, conseguiu-se fazer com menos rigor. Segundo, existem áreas que não se pode utilizar métodos precisos para analisar algo. Como se pode dizer que uma música é melhor do que a outra, recorrendo à ciência apenas? Como se pode matematizar a arte, o valor de uma obra literária? Existem subjetividades que escapam à área do saber. Então, não podemos esperar que a ciência responda a todas as coisas. Por exemplo, nesse aspecto que eu acabei de falar acerca da arte. Como é que a ciência vai valorizar a arte? Vai dizer: essa música é bonita, mas você não pode mesmo dizer. Tem músicas que vocês gostam, tem músicas que as pessoas não gostam.
Ou seja, a ciência não tem como responder tudo, existe um espaço para a subjetividade, para a pessoa como nós, né? Como essa questão aí das artes. John Lennox oferece uma explicação simples sobre uma questão útil e difícil. Acompanhe aí a leitura. Talvez uma simples ilustração ajude a nos convencer de que a ciência é limitada. Vamos imaginar que a minha tia Matilde tenha assado um belo bolo e que nós o levamos para que ele seja examinado por algum grupo de cientistas de primeira linha. Eu, como mestre de cerimônias, peço-lhes uma explicação do bolo e eles se dispõem a trabalhar. Os cientistas da nutrição nos darão explicações sobre a quantidade de calorias do bolo e seus valores nutricionais. Os bioquímicos nos darão informações sobre a estrutura das proteínas, gorduras e outros componentes do bolo. Os químicos sobre os elementos envolvidos em sua composição. Os físicos poderão analisar o bolo em termos de suas partículas fundamentais. E os matemáticos nos apresentarão, sem dúvida, um conjunto de elegantes equações descrevendo os comportamentos daquelas partículas. Agora que esses especialistas, cada um em relação à sua disciplina específica, nos deram uma descrição exaustiva do bolo, podemos dizer que ele foi explicado por completo? Com certeza recebemos uma descrição de como o bolo foi feito e de como seus vários elementos se relacionam entre si. Mas suponhamos que eu lance ao grupo de especialistas uma questão final. Por que o bolo foi feito? O sorriso no rosto da tia Matilde mostra que ela sabe a resposta, pois ela fez o bolo, e ela o fez com propósito. Mas todos os cientistas da nutrição, os bioquímicos, os químicos, os físicos, os matemáticos do mundo, não saberão responder a essa pergunta. E não é um insulto às disciplinas deles declarar sua incapacidade de responder a ela. As disciplinas de cada um, que podem dar conta da natureza das perguntas sobre a natureza e a estrutura do bolo, isto é, que podem responder a pergunta como, não sabem responder a pergunta por quê, relacionadas ao propósito para o qual o bolo foi feito. De fato, a única maneira que jamais teremos de obter uma resposta depende de uma possível revelação feita por tia Matilde. Então, nesse texto aqui, meus queridos, nós vamos ver algumas questões. Dando continuidade, então, vamos pensar aqui um pouco na história aqui da dona Matilde, da tia Matilde do John Lennox, uma história deliciosa. Por quê? Porque ele demonstra de uma forma brilhante quais são as limitações da ciência. Então ele convida um grupo de cientistas, cada um especialista nas suas áreas do saber, e todos eles se debruçam acerca do bolo, mas ninguém pode responder o porquê tia Matilde fez o bolo. Eles podem dizer do que o bolo foi feito, pode dizer aonde o bolo foi feito, pode dizer se os ingredientes do bolo foram bons selecionados ou não, mas eles não podem dizer o motivo do que o bolo foi feito, porque o motivo do bolo foi feito pertence apenas e exclusivamente à tia Matilde. Esta ilustração é brilhante porque ela é simples e mostra que a ciência tem limites. Quem é que sabe a razão do bolo? Somente a tia Matilde e a quem ela quiser revelar. A ciência não tem como escrutinar a revelação. E aí nós podemos aplicar facilmente em relação às Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, elas são a revelação de Deus. Podem-se muitos cientistas se debruçar sobre os seus textos bíblicos e descobrir os autores, questões históricas e por aí vai. Entretanto, pertence apenas a Deus a revelação. A revelação por si só, então, é autoritativa. A ciência, geografia, química, matemática, elas não têm voz de autoridade sobre a revelação das Escrituras Sagradas. Por isso que nós não precisamos nos sentir intimidados
quando conversarmos com alguém que diga assim, eu tenho provas, etc, acerca que questionam a escritura da Bíblia, que questionam isto, aquilo, aquela outra questão da composição do livro. Essas pessoas têm todo o direito de tentar questionar, mas o conteúdo da Bíblia é revelacional, algo que nenhuma ciência pode se debruçar. Fantástica, simples e bastante clara essa explicação do John Lennox. Passemos agora a pensar nas evidências acerca de Deus. Temos a tendência de supor que a Bíblia não exige evidências de que se crê na existência de Deus, mas a Bíblia indica, sim, algumas evidências acerca da existência de Deus e dos motivos por detrás da construção da criação. Primeiro, a natureza é a maior evidência da existência de Deus. O Salmo 19:1 chama a nossa atenção sobre isso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mais adiante, dessa vez, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fará uso desse mesmo argumento, porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos 1, verso 20. Uma outra evidência é a nossa moralidade. O que é a moralidade? A moralidade é o conceito de certo e errado que nós carregamos dentro de nós. A moralidade, ela é algo universal. Uma das comprovações, portanto, da existência de Deus é a lei moral. Mais uma vez, por lei moral, entenda-se os conceitos morais universais de certo e errado. Por exemplo, roubar e matar são ações erradas em várias culturas e sociedades do mundo. A Bíblia afirma que Deus foi o responsável por inserir em nós esse código moral. Estes mesmos mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos. Isso está em Romanos, no seu capítulo 2, verso 15. Se existe uma lei moral universal, certamente existe um legislador que a colocou em nossos corações. A lei moral é uma das maneiras de se comprovar a existência de Deus. Então, esses dois conceitos, eles comprovam a existência de Deus. São evidências da sua presença em nós. Por quê? Porque a natureza, ela aponta que há um Criador. O universo aponta que existe uma mente inteligente por detrás desta existência que nós hoje partilhamos juntos aqui. É como se fosse uma grande pintura. A existência, o universo, a natureza é uma grande pintura. E se há uma pintura, é porque existe um pintor. Não podemos imaginar que a pintura existe eternamente. Alguém a criou. O universo foi criado por Deus. A Bíblia registra isso nos textos que foram lidos. Assim também como a Bíblia registra que nós fomos criados com um grau de moralidade. Nós, e por nós eu me refiro à humanidade, nós temos um conhecimento sobre algo que nos incomoda, que é a questão da moralidade. Nós julgamos as coisas que acontecem no dia a dia como certo e errado, é quase inevitável, nós não conseguimos deixar de julgar as coisas. Isso se chama moral. Nós temos uma moralidade interna. Isso é comum em todas as culturas. É certo que nas sociedades e culturas existentes, vez por outra, haverá alguém que transgredirá, que quebrará a lei moral. São os assassinos, são os ladrões, são pessoas que vão tomar esses atos que serão reprovados pela sociedade onde estão inseridos. O que é prova de que existe uma moralidade. Roubar é errado no Brasil, roubar é errado no Japão, roubar é errado nos Estados Unidos, roubar é errado na Turquia. O roubo não é visto como uma virtude, e sim como um demérito, um delito que deve ser punido de alguma maneira. Então, esses dois conceitos nos ajudam a mostrar que há evidências de Deus em nosso mundo.
Por fim, uma terceira pergunta que nós precisamos tratar é: seria a religião uma atitude irracional? Talvez você já tenha ouvido algo assim, né? Alguns acusam os religiosos de não serem racionais com seu trato com as coisas dessa vida. Dizem que as pessoas religiosas não consideram a razão. Seria tal crítica realmente consistente? Será isso mesmo? Mais uma vez, para respondermos isso, precisamos procurar um ponto de convergência, algum ponto em que nós concordamos. Por isso que eu acho que o dicionário ele nos ajuda muito nisso, porque ninguém pode negar a existência de um dicionário e dizer que aquilo não foi de alguma maneira retratado em um determinado momento no tempo e espaço. Então, recorrendo mais uma vez ao Aurélio, está lá no verbete razão. 1. Faculdade que tem o ser humano de avaliar, julgar, ponderar ideias universais. Raciocínio, juízo. 2. Faculdade que tem o homem de estabelecer relações lógicas, de conhecer, de compreender, de raciocinar. Portanto, seria a religião ou as pessoas religiosas pessoas irracionais? Bom, ao olhar para a história, veremos que essa acusação é no mínimo injusta. Grandes mentes, eminentes mentes, reconhecidamente brilhantes, foram pessoas cristãs e nas áreas do conhecimento humano em que atuaram. Por exemplo, Isaac Newton fez contribuições gigantescas para o estudo da física. Lembram-se de Isaac Newton, né? Aquele cientista que chegou-nos a nós aquela imagem dele sentado embaixo de uma macieira, que cai a maçã, e ele fala sobre a lei da gravidade. Claro que aquilo é mais uma ilustração do que de fato algo que realmente aconteceu. Com certeza ele demorou muito para chegar àquelas conclusões. Mas o caso é que Isaac Newton foi um cristão, foi um brilhante cristão. E quem poderia chamá-lo de irracional? Da mesma forma, Agostinho de Hipona foi uma grande mente que contribuiu muito para a filosofia. O que podemos dizer acerca de Agostinho? Podemos chamá-lo de irracional? E também C.S. Lewis, acerca da literatura, que escreveu obras belíssimas. O que está hoje em evidência são, se eu não me engano, as Crônicas de Nárnia, é isso mesmo, né? Produzido por ele. Foi um cristão também, ou seja, um homem brilhante na literatura. Seria ele, C.S. Lewis, irracional? Então, acusar os cristãos de irracionalidade não é justo e nem sensato. Na verdade, talvez até seja irracional acusar os cristãos de irracionalidade, porque esses homens mostram que foram brilhantes nas áreas que atuaram. Ficando apenas nesses dois quesitos da história geral, né? Isto só no quesito da história geral. Vamos considerar também a contribuição que apenas a Bíblia representa para a humanidade agora. Seu conteúdo foi responsável pela formação de toda a cultura ocidental. O conhecimento bíblico é incontornável. Contribuiu para a formação do mundo. E até hoje dita como o mundo vê a religião, porque as maiores religiões do mundo são monoteístas: cristianismo, judaísmo e islamismo. Ou seja, de alguma maneira a Bíblia ainda hoje formata a imagem do mundo ocidental e oriental que nós vivemos. Por isso é injusto e não é sensato acusar de irracionalidade os cristãos. Por isso, ficando apenas nesses dois quesitos, na história geral e no conteúdo, e como o conteúdo bíblico formou o mundo, como se pode acusar a religião de não utilizar a razão? Mas pelo menos uma consideração precisa ser feita sobre a faculdade da razão. Ela não pode ser alçada ao único elemento que deve avaliar o comportamento humano. Como mostramos anteriormente, a moralidade, a estética, a arte, a cultura, a subjetividade, bem como a religiosidade, são elementos que circulam entre nós e que devem ser contemplados também. Então, embora eu tenha agora me utilizado da razão para mostrar que as críticas são injustas em relação aos cristãos quando nos julgam de irracionais,
nós também devemos tomar cuidado com a categoria razão. Ela não pode ser elevada à estatura de deusa, a deusa da razão, ou seja, é ela que vai então dizer o que é certo e o que é errado. Não, a razão é um dos elementos, a arte é um outro elemento, a estética também, e outras áreas têm uma voz tão útil quanto a razão. Dá um exemplo aqui, dificilmente quando um homem ou uma mulher se namoram, ele vai ficar pensando assim acerca da escolha. Eu vou escolher uma mulher que tenha tantos metros de altura, que tenha trabalho dessa forma, e vai fazer toda uma lista para escolher alguém. Que nada, quando ele bate o olho, ou ela bate o olho nele, aí então há o romance, né? E aonde está a racionalidade ali? Foi embora. Ou seja, a vida é construída a si mesma, e casamentos são levados a cabo. Onde então está a racionalidade ditando tudo? Não, ela é uma parte importante da decisão. Nossas decisões devem ser tomadas com racionalidade, mas não só ela, a afetividade também tem um peso acerca das nossas decisões. Nós somos mente, mas também nós somos coração. Precisamos saber nos equilibrar, né, com esses dois elementos. Considerações. O ateísmo ainda vigora em nossos dias. Suas acusações de que os cristãos são irracionais, que não apresentam evidência da existência de Deus, e que é a ciência responsável por dar resposta final a tudo que sustenta a luz do fato, não deve ser levada a cabo. Nós precisamos ter essas duas perguntas como os nossos nortes, né? Quando tratarmos com um ateu, uma pessoa que se diz ateia, uma pessoa que não crê em Deus, precisamos nos lembrar que a ciência não é algo monolítico, não há um consenso geral exato do que é ciência. Existem ciências. Quando conversarmos com uma pessoa que se diz, um homem que se diz ateu, uma pessoa que diz que não crê em Deus, precisamos lembrar também que a Bíblia, ela não ignora que possa dar evidências acerca da existência de Deus e que aponta a natureza como uma grande evidência da existência de Deus, assim como a moralidade humana. E quando conversarmos com pessoas que não acreditam em Deus, nós precisamos demonstrar para elas que a acusação de que a religião é algo irracional é uma acusação, no mínimo, injusta. A história comprova isso com eminentes pessoas que eram cristãs e foram brilhantes em sua área, e mesmo o conteúdo da Bíblia mostra uma extremamente racional, editando, formatando, compilando a obra das Escrituras Sagradas. Deus nos ajude e que possamos estar aptos a sermos instrumentos nas mãos do Redentor para defender a vida cristã. Amém.